No que consiste Apocalipse 13? A perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja de Cristo. A perseguição, o sofrimento, a morte e o martírio dos santos da igreja, causados pelo anticristo, pela besta, pelo dragão. Nisso consiste esse capítulo. Talvez você já leu ele muitas vezes. Talvez você já leu muitos livros a respeito de Apocalipse 13. E já assistiu centenas de pregações de Apocalipse 13. E a maioria delas sempre dá ênfase no anticristo, ênfase na besta, ênfase no falso profeta, e principalmente ênfase na marca da besta, o 666. Mas esta não é a ênfase do capítulo. Talvez você nunca viu alguém pregar e dar ênfase no que realmente o capítulo reporta. A ênfase é a perseguição ferrenha que no último tempo será desencadeada contra a igreja de Cristo, liderada pelo seu antagonista, pelo seu algoz, o anticristo. É nisso que consiste. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vista. O anticristo, em comparação com todos os homens maus da história, ele, em comparação com todos os homens maus, ou melhor, todos os homens maus, em comparação com o anticristo, parecerão crianças. Todos os homens que você conhece, desde César, Nero, desde Mao Tse Tung, Stalin, Hitler, todos esses fascínoras que desencadearam ferrenhas perseguições contra o povo, e especialmente contra cristãos, parecerão crianças perto da perseguição que o anticristo promoverá contra a igreja. Essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja, para aquilo que está prestes a acontecer, para que a igreja se prepare para os males que ela será submetida. E escute o que eu vou dizer. Isso aqui está muito próximo, muito possivelmente nossa geração, a minha, contemplará os eventos deste capítulo. Esse capítulo está me incomodando há um mês que Apocalipse 13 não sai da minha cabeça, como se Deus me dissesse: este é o texto do momento, este é o texto atual, nós estamos neste texto, é este texto ao qual a igreja deve se preparar. Este texto é a próxima bala da agulha que vai vir. Apocalipse 13. Está sendo montado um cenário mundial, está sendo arquitetado, orquestrado, um cenário mundial para hostilizar a igreja, perseguir a igreja, expulsá-la do cenário social e martirizar a igreja. Veja o cenário político, econômico, social, cultural, religioso. Veja as nuvens negras que se formam, todas elas conspiram contra uma só instituição. Todas elas são uma ameaça contra uma só instituição, a igreja de Cristo. Os crentes professos verdadeiros. E este texto é um alerta, esse texto é uma profecia, e esse texto é um consolo para a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Nesse tempo de Apocalipse 13, que está muito perto, a igreja desaparecerá como organização visível, e tal como em outros períodos de grande perseguição, passará a viver subterraneamente. Esse governo aniquilará a instituição igreja. Não haverá templos,
vai ser tudo dissipado, queimado, saqueado. Os cristãos serão despossados dos seus imóveis. E a igreja desaparecerá. Voltará a se encontrar em subterrâneos. Voltará a ser uma igreja exilada da sociedade. Esse 13º capítulo é uma convocação aos santos, eu e você, a igreja, para que se preparem para as perseguições, injustiça e para o martírio. Pois quando os aliados de Satanás subirem ao poder, o martírio se tornará algo comum àqueles que perseverarem em seu testemunho de Jesus. Apocalipse 13 é uma convocação para que a igreja se prepare para sofrer o martírio, para sofrer perseguição. Eu disse a você, a vinda do Paul Washer aqui foi providencial. Ele veio para tratar do evangelho, mas nas conversas pessoais com ele, falamos muito de Apocalipse. Muito de Apocalipse. E ele crê piamente que nós já estamos vivendo no cenário do fim. Apocalipse 13 traz essa ideia de treinarmos nossas famílias, treinarmos nossos filhos, treinarmos nossas esposas, treinarmos nossas igrejas, porque o cenário está sendo montado, só se você for cego. Eu não preciso de ver o anticristo escatológico, o anticristo último, para saber que eu serei perseguido. Isso já está aí nos canais de comunicação, isso já está aí sendo aprovado, sancionado. A igreja desaparecerá como organização visível, e tal como em outros períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Esse 13º capítulo de Apocalipse é uma convocação aos santos para se prepararem para o martírio.